Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. E diz assim a palavra do Senhor: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e o meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, e ouvindo isso, disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Amém, queridos? Somente até aí. Essa palavra do Senhor, tenho meditado nela já há alguns dias, e eu agradeço a Deus por cada oportunidade, porque eu creio, e eu sempre digo: Senhor, que seja no teu momento, na tua hora, da maneira que tu queres, porque é muito triste quando nós queremos fazer do nosso jeito, é muito triste quando nós queremos fazer da nossa maneira, com o nosso conhecimento, com a nossa sabedoria humana, e a nossa sabedoria humana não é nada diante daquilo que o Espírito Santo pode transmitir através da nossa vida, simplesmente isso. Porque se tem uma coisa que Deus se agrada, é de corações dispostos a ser usados por Ele, homens e mulheres dispostos a ser usados por Ele. Portanto, que Ele diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E você possa nesse momento abrir o teu coração, os teus lábios e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Querido, meditando na palavra do Senhor, o Senhor colocou no meu coração aqui a fé que agrada a Deus. Fé que agrada a Deus. É meio assim, para alguns é tão simples, mas para algumas pessoas que realmente entendem, que vão entender, vai ser algo assim de impacto para o seu coração. Porque hoje nós podemos olhar para nossas vidas e ver o tamanho da nossa fé. Às vezes nós mesmos tropeçamos nas nossas palavras. Essa é a realidade. Nós temos que ser bastante realistas e sinceros, porque nós estamos aqui falando da palavra de Deus, falando de algo que é fundamental na vida do homem e da mulher de Deus. Fé. A fé, que um momento a palavra do Senhor vai dizer: fé que move montanha. Se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer esse monte: ergue-te, lança-te ao mar, e assim vai acontecer. Fé. Nós queremos hoje falar sobre fé, mas para chegar a um ponto, a um nível de fé que agrada a Deus, querido, tem algumas coisas que precisam ser, algumas decisões que precisam ser tomadas, algumas escolhas que precisam ser feitas na nossa vida. Fé não é só palavra. Fé sem obras é o quê? É morta. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta você dizer: eu tenho fé que Deus pode me curar, mas se você não está disposto a pedir. Eu tenho fé que Deus pode restaurar a minha casa, mas se você não acredita que esse Deus pode fazer. Fé só de palavras não é fé. Não é fé, querido. Pode ser outras coisas, mas menos fé, porque a fé, ela vai além do impossível. Falando sobre fé, nós olhamos rapidamente, nós olhamos para Abraão. Quando ele chega, vem a promessa sobre a vida dele. Abraão, ali na sua idade, a palavra do Senhor vai dizer que Abraão creu contra a esperança. Tu vai ter um filho, o filho da promessa. Abraão olha para a sua idade, Sara dá até uma gargalhada, porque ela olha para ela e diz: como?
idade avançada, já na sua velhice. Mas o texto é bem claro, não, eu contra a esperança, tudo ali no seu, até o seu próprio físico dizia que era impossível. Até ali olhando para ele mesmo, a sua própria esposa, através da palavra da sua esposa, da risada da sua esposa, já demonstrava ali que era algo talvez impossível. Mas Abraão estava olhando quem tinha lançado a palavra sobre a sua vida. A palavra não era de um qualquer, a palavra tinha vindo de Deus para o seu coração. E nessa noite eu creio que Deus vai tratar o teu coração, querido. E se você tem vivido momentos difíceis, se você ainda está, mesmo diante de tudo que já foi falado, de todas as lives que já foram transmitidas, todas as mensagens que já foram faladas para você, mesmo diante de tudo isso, você ainda não viu o milagre acontecer, eu quero te dizer que ainda não é tarde. Eu quero te dizer que ainda não é tarde, querido. Deus, Ele quer ver a fé, Deus, Ele quer ver a tua atitude. E essa noite, Deus quer tratar em cima disso no teu coração. O texto, ele começa dizendo que Jesus ali vai entrando em Cafarnaum. Chega diante dele um centurião. Nós precisamos analisar e olhar a história. A história vai falar de alguém que tinha, digamos assim, uma autoridade, alguém que tinha uma posição na sociedade, um centurião que tinha autoridade. Agora ele ouve falar de Jesus. Esse centurião, ele ouve falar de Jesus. E o interessante, sabe o que é? É que esse homem, quando ele ouve falar de Jesus, ele esquece a sua posição naquele momento. Porque, olhando para o texto ele vai falar de alguém também nessa história. Ele vai falar assim, o centurião olha e diz assim: ele tem um servo que está na sua casa, paralítico e sendo atormentado. Nós podemos observar aqui uma situação de sofrimento. Primeiramente começa aí uma situação de sofrimento. Aquele centurião, ele tinha um servo, ele tinha alguém que estava debaixo da sua autoridade, que estava ali enfermo, que estava ali sendo atormentado, talvez pela sua enfermidade, padecendo. Em Lucas ele vai falar que ele já estava à beira da morte. E nós podemos observar aqui que esse homem, ele deixa a sua posição um pouco de lado. Ele deixa a sua posição de lado para interceder pela vida do seu criado, para interceder pela vida do seu servo. Aí eu pergunto para você, querido, quem era esse? Já parou para pensar o que esse servo era para fazer um centurião ir para outro lugar interceder por ele? Porque hoje nós olhamos para a nossa sociedade, essa é a realidade. Nós olhamos hoje para a nossa sociedade, até para o meio religioso, para o meio evangélico, e vemos muitas vezes dentro da igreja a falta de amor, a falta de preocupação. Dentro das famílias, a falta de amor, a falta de preocupação pelos seus entes queridos, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus parentes. Às vezes você está dentro da tua casa, você sabe que o teu filho está doente, você sabe que talvez a tua esposa, o teu esposo está passando por algo, mas você não para um pouco para interceder por essa pessoa, simplesmente dizendo: na minha vida, minha saúde, eu estou bem, a minha vida está bem, está ótima. Mas meu querido, você tem que entender que sobre a tua vida existe algumas responsabilidades. Você não está só. Na tua casa você não está só, a tua família depende de você, a tua família precisa da tua intercessão, a tua família precisa da tua oração, teus filhos precisam da tua oração. Não tenta fugir da tua responsabilidade, como homem, como mulher de Deus.
Você é sacerdote na tua casa. Aquele servo, talvez olhando para a história, no meu pensamento, aquele servo ali, eu acredito assim, muito amado pelo seu Senhor, muito amado por aquele centurião. A situação em que ele se encontrava comoveu a vida do seu Senhor, comoveu o coração dele, fazendo talvez ele se entristecer por situação. E hoje nós olhamos e vemos pessoas que muitas vezes olham e da vira para o outro lado, porque o amor se esfriou, o amor ficou de lado, não existe mais amor. A palavra do Senhor vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, porque, querido, eu quero te dizer que você não merecia, eu não merecia, mas mesmo assim Ele nos amou, mesmo assim Ele me amou, cheio de falha, cheio de defeito. Aquele servo podia também ter vários defeitos, mas aquele centurião o amava, aquele centurião se preocupava com ele. Como é que está o teu amor pelo teu próximo? Como é que está o teu amor? Porque, querido, nós estamos falando de fé, mas a fé, ela precisa envolver várias situações na nossa vida, começando pelo amor. O amor, porque, querido, querendo ou não, nós vamos prestar conta diante de Deus por aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Aí você pode dizer: eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não tenho preocupações, eu não tenho obrigação de cuidar de ninguém. Querido, eu quero te dizer que se você tem um pai, você tem que interceder por ele. Se você tem um filho, você tem que interceder por ele. Se você tem uma família, você precisa interceder, porque você pode não entender, mas eu quero te dizer que o diabo está afim, querido. O diabo está revoltado. O diabo quer destruir a tua casa, o diabo quer destruir a tua família. Se ainda não caiu a ficha, esse é o momento, querido, de você parar e entender o que Deus quer tratar no teu coração aqui, através da vida desse centurião, através da vida desse servo. Porque eles não tinham relacionamento de parentesco, eles não eram parente. Talvez um era de uma família, outro era uma família distante, eu não sei. Mas a Bíblia vai dizer que aquele centurião, ele vai interceder pela vida do seu servo. Analisando a situação do servo, talvez quando aquele servo estava bom, ele fazia o melhor. Talvez quando aquele servo estava bom, ele era, como se dizendo assim, alguém proativo, ele era alguém dedicado ao serviço. Aí eu te faço uma pergunta também agora: que tipo de servo é você? Já parou para pensar nisso? Porque se nós formos analisar bastante esse pequeno trecho que nós lemos aqui, eu acho que 5 versículos, nós já falamos sobre o amor, amor ao próximo, responsabilidade pela nossa casa, responsabilidade com o sacerdote na nossa casa. E agora falando como servo, que tipo de servo nós somos? Que tipo de servo eu sou? Que tipo de servo é você? Na tua casa, na tua igreja, no teu ministério, que tipo de servo é você? Que tipo de discípulo é você? Porque com certeza aquele servo, ele era alguém obediente, ele era alguém que dava exemplo, com certeza ele era alguém, como eu disse, dedicado no serviço. Eu me lembro aqui, o Senhor coloca no meu coração um texto, eu não me lembro onde está, mas ele diz assim: se o servo fizer somente aquilo que lhe for mandado, ele é um servo inútil. Ele é um servo inútil. Eu não vou fazer porque ninguém me mandou. Cuidado, querido, olha para a palavra de Deus. Olha para a palavra de Deus, vai além daquilo que estão mandando, vai além daquilo que estão esperando de você. Faça diferente. Nós vamos já chegar nesse ponto. Glória a Deus, aleluia. Querido Deus, Ele quer falar no teu coração nessa noite,
Porque querendo ou não, nós estamos em tratamento de Deus. Nós estamos em tratamento de Deus. Muitas pessoas hoje estão sendo reprovadas. Muitas pessoas hoje estão sendo reprovadas nesse tratamento, nesse processo. Como o evangelista Jósimo disse aqui, muitos, ou seja, nós temos que descer na olaria, a casa do oleiro, e muitos aqui, querido, ainda não estão descendo, porque nós estamos passando pelo retrocesso, nós estamos sendo lapidados por Deus, para quando nós voltarmos, nós ter verdade, o hino da vitória. Querido, como é que você está? Como é que você está, servo do Senhor? Como é que você está, homem de Deus? Como é que você está, mulher de Deus? Porque esse servo aqui, do jeito que ele estava, olhando para a situação, ele estava o quê? Paralítico. Ele estava em situação de tormenta. Mas, resumindo, ele estava como um servo inútil. Da maneira que ele estava, ele não tinha serventia para aquele centurião. Essa é a realidade. Centurião, talvez aquele servo ocupava algumas posições, mas por causa da enfermidade ele estava parado. Por causa daquela situação ele estava desanimado. Talvez por causa daquela situação ele, ou seja, já estava desenganado, talvez já só esperando a morte. Como é que você está, querido? Será que você já não está parado? Será que você já não está paralítico, já não paralisou? Será que você já não estagnou na fé? Será que você assim já não parou de produzir? Já parou para pensar nisso? Como é que eu estou? Faz uma análise de você, como é que eu estou? Será que eu estou dando fruto? Será que eu estou produzindo fruto ou eu estou enfermo? Porque eu quero te dizer nessa noite, que Deus vai lançar uma palavra sobre a tua vida, palavra de restauração, palavra de cura. Se é enfermidade espiritual, você vai ser curado no nome de Jesus. Deus, ele vai passar um retrocesso, Deus vai passar, querido, Deus vai passar o plumo na tua vida, e o que tiver torto vai cair por terra, e ele vai levantar um novo alicerce na tua casa, na tua família, no teu lar, porque ele é Deus. Ele não coloca remendo novo em pano velho, querido, não acontece. Não pega vinho novo, vai colocar em outro velho, não. Deus, ele faz novo, vaso novo, nova criatura, novo homem, novo ser. Nós só estamos falando aqui do momento de sofrimento. Vamos sair um pouquinho do momento do sofrimento agora, porque ali ele fala sobre também o reconhecimento da autoridade de Deus. Ele fala do reconhecimento que aqueles centuriões teve da pessoa de Jesus. Primeiro ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Ele chega diante de Jesus e intercede pela vida do seu servo. Naquele momento ali ele se esvazia de si, porque ele era um centurião. Jesus, olhando para a questão física, olhando para o momento de status, Jesus ali, ele era um homem qualquer. O texto vai dizer, tem um texto que ele vai dizer que ele era sem beleza, não havia nele beleza, não havia nele algo que agradava. Mas, querido, aquele centurião, ele ouve algo de Jesus, ele ouve testemunho de Jesus, ele ouve talvez ali que Jesus tinha passado por alguns lugares e tinha curado. O que você está ouvindo de Jesus, querido? O que as pessoas estão falando para você de Jesus? Ou o que você está falando de Jesus? Porque assim como aquele centurião ouviu falar de Jesus, pessoas vão ouvir de você. O que você vai falar de Jesus? Muitos só falam murmurações, reclamações, se queixam, murmuram. Para, querido,
começa a falar coisas boas de Jesus, começa a falar: Jesus muda, Jesus sara, Jesus restaura, porque aquele centurião, ele reconheceu isso, ele reconheceu que Jesus tinha poder, e, portanto, ele demonstra a sua fé, ou seja, ele olha para Jesus e diz: Senhor, na minha casa, jaz em casa o meu servo, paralítico, atormentado. Senhor, o pensamento, o coração daquele homem, olhando para a sua situação, olhando para a situação do seu servo. Jesus olha para ele e diz o quê? Eu vou curá-lo. Aqui no versículo, Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Aí você começa a entender algo muito forte, que aquele centurião agora, quando ele sabe que Jesus vai à sua casa, quando ele sabe que Jesus vai acompanhá-lo na caminhada, quando ele sabe que Jesus agora vai comparecer ao seu lugar, ao seu aposento, naquele momento ele faz uma análise de si mesmo, ele se analisa, portanto que ele vai dizer aqui, e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Centurião olhando talvez para a sua vida, para o que ele falava, talvez o que ele vivia, ele olha e diz: Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, entre na minha casa. Ele olha para a sua vida. Hoje nós queremos olhar muito para a vida das outras pessoas, nós queremos nos levar muito pela vida das outras pessoas, e aquele centurião, ele faz uma análise de si, ele olha para ele e diz: Senhor, ele diz: somente uma palavra, Senhor, e o meu servo há de sarar. Aquele centurião, ele olha para Jesus: Senhor, tu não precisa ir lá, Senhor, basta apenas uma palavra tua e o meu servo vai ficar curado. Uma demonstração de fé, porque ele acreditava que apenas uma palavra. Hoje nós olhamos para dentro da igreja, pessoas, me toca, isso, pessoas correndo atrás de milagre, pessoas correndo atrás de varinha mágica, vassoura mágica, caneta mágica. Para com isso, para de decepcionar a Deus, para de entristecer o coração de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, diga: Deus, perdoa-me, porque a fé, querido, ela não está fundamentada naquilo que você vê, naquilo que você apalpa, mas sim naquilo que você acredita, naquilo que você crê, naquilo que você confia. Aquele ouviu falar de Jesus, talvez ele não viu Jesus fazer o milagre ali pessoalmente, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. Tem muitas pessoas que estão ouvindo falar de Jesus, muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, mas mesmo assim ainda não estão acreditando que esse nosso Deus faz milagre, ainda não estão acreditando que Deus pega um drogado e faz dele virar um pastor, ainda não acreditam que ele pega um mendigo e faz dele um patrão, ainda não acreditam que ele pega um assassino e faz dele um pregador da palavra de Deus, que pega um estrupador, que pega um homicida, que pega um ladrão e muda a história dele. Eu quero te dizer, querido, que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você acredita nele? Você tem demonstrado essa fé no Senhor? Ou a tua fé tem descido pelo ralo?
Porque tem gente que, queridos, a gente fica até decepcionado. Pessoas que falam tanto, mas não vivem nada. Acreditam que Deus abençoa, mas a sua vida é uma maldição. Acreditam que Deus cura, mas só é enfermidade. Acreditam que Deus salva, mas sua família está perdida. Nessa noite Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. O texto que nós sempre citamos a respeito da fé é Atos 3,16. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É crer, é confiar. Aquele centurião, ele creu. Ele olhou para a sua vida, ele disse: Senhor, eu não sou digno, Pai. Eu não sou digno, Jesus, que tu vá na minha casa, mas apenas uma palavra tua. Tem pessoas que querem ver, sabe, querem ver, acho que, sei lá, querem ver um anjo, querem ver isso, querem uma espada, precisou a jumenta de Balaão falar com ele para ele entender o que Deus queria falar, o que Deus estava falando. Querido, o que mais precisa acontecer para você entender que Deus, Ele quer salvar a tua vida, que Deus quer trazer o melhor para a tua vida. Jesus, Ele foi bem claro, quando Ele olha para aquela situação. Eu coloquei aqui um terceiro ponto que diz assim: o segredo não é só saber quem é Jesus, é crer em sua autoridade. Existe um segredo aí. Não é só tu saber, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus é Jesus, Jesus, não. Tu saber quem é Jesus não é tão importante quanto você crer na autoridade. Porque o centurião olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu também sou homem de autoridade. Eu sou homem sob autoridade, que eu tenho criados, que eu digo para um, vai, e ele vai. Eu digo para outro, faz, e ele faz. Eu digo, vem, e ele vem. Senhor, só uma palavra tua. Só uma palavra tua. Oh, Espírito Santo de Deus. Quantas palavras o Senhor tem lançado para a tua vida? Quantas palavras aqui nessa live o Senhor tem lançado para a tua vida? Nós, como eu sempre digo, nós somos tão simples na nossa estrutura, falando assim. Mas Deus, Ele tem tocado tanto em nossos corações. Para ser sincero com você, muitos aí estão usando desse momento para enganar, para usurpar, para ofender, para criticar, para condenar, para mentir. E Deus simplesmente tem usado o nosso coração aqui, esse momento, para trazer uma palavra de conforto para o teu coração, trazer uma palavra de restauração para o teu coração. Mas eu fico às vezes pensando quantas pessoas assistem essa live e continuam vivendo do mesmo jeito. E o interessante é que ainda sai dizendo: Deus não falou nada, Deus não estava. Querido, eu sinto a presença de Deus neste lugar, eu sinto a presença de Deus nos louvores. Quando eu venho para cá, eu fico pensando: Senhor, nessa noite, Deus, eu quero que tu faça um retrocesso, mesmo que tu não faça na vida de muita gente, mas eu quero que tu faça na minha vida. Porque às vezes a gente sai do trabalho cansado, fadigado, mas o entendimento é que Deus precisa fazer na minha vida, mesmo que Ele não faça na vida dos outros, mas na minha vida Ele precisa fazer. Porque é eu e Deus, é eu e Deus, é eu e Deus, é você e Deus, é você e Deus. Você precisa analisar você, a tua vida. Como é que está a tua fé em Deus? Como é que está? Você só tem ouvido falar: Ele foi aquele que morreu, Ele foi aquele que ressuscitou, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi cuspido, Ele foi humilhado. Sim, aconteceu tudo isso. Mas você precisa acreditar para que tudo isso aconteceu. Para que eu e você viéssemos ter a salvação na nossa vida. Que eu e você pudéssemos hoje viver a dispensação da graça. Se não fosse a graça na nossa vida, se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, querido, será que nós estaríamos aqui hoje? Será que eu e você estaríamos aqui hoje? Eu quero terminar lendo lá em Isaías.
Isaías 53, versículo 4, ele diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a palavra de Deus. Como eu sempre digo, Ele já pagou um alto preço por você. Convido o grupo de louvor. Com certeza você já ouviu falar tanto de Jesus. Eu estou falando com você também, crente, que se diz servo de Deus. Servo de Deus. Nós hoje falamos sobre algumas características, alguns aspectos, algumas atitudes, sobre o amor, sobre que tipo de servo você é, que tipo de líder você é, que tipo de pastor você é, que tipo de discípulo você é. Que tipo de crente você é. E outra, reconhecendo a autoridade de Deus. Eu quero te dizer que nessa noite Deus tem uma palavra para você. A palavra do Senhor hoje para você é cura, libertação, restauração, salvação para a tua casa. Se você recebe isso, querido, dê um glória a Deus para Jesus. Se você acredita nisso, dê um glória a Deus para Jesus. Porque Ele foi moído por causa de quê? Das nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sabe por que muitas vezes você tem paz na tua casa? Por causa dele. Então agradeça a Deus. Porque você precisa ter fé em Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele